Hello everyone, bem-vindos ao Verbo to Bíblia e hoje a gente vai falar sobre negative questions. Como é que eu faço uma pergunta na forma negativa para uma pessoa? Como é que eu pergunto, por exemplo, você não estava lá ontem? Ou então, você não é o Marcelo? Esse tipo de coisa. Para isso, eu trouxe um texto bem legal pra gente, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 e 2. Eu espero que vocês gostem dessa aula teste do nosso Instagram, Verbo to Bíblia. Se você não conhece, o link tá na descrição, tá bom? Vamos ler o texto. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus, our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord. 1 Corinthians chapter 9, verses 1 and 2. Beleza, pra gente fazer uma pergunta em inglês, pessoal, eu preciso de basicamente 3 coisas, tá bom? Eu vou precisar de um auxiliar, acompanha aqui comigo, um auxiliar. Por exemplo, eu vou escolher aqui o auxiliar do, tá bom? O do é um auxiliar em inglês, né? Eu vou precisar de um sujeito, tá bom? Eu vou colocar aqui um sujeito, eu vou colocar you, é isso que eu vou fazer, you, tá bom? E eu vou precisar também, pessoal, de um verbo. Normalmente, tá bom? Na maioria dos casos, eu preciso de um verbo aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar o verbo read, que é o verbo ler, né? Então, pronto, eu já tenho uma pergunta aqui, ó. Do you read? Você lê? Beleza? Em alguns casos, eu não vou precisar desse verbo, tá bom? Principalmente quando eu tenho o nosso querido verb to be, certo? Como, por exemplo, aqui nessa nossa primeira pergunta aqui, ó, eu vou ter o verb to be. Você pode perceber que depois dele eu não tenho nenhum outro verbo, ó. O que eu tenho, na verdade, é um adjetivo, tá bom? Então, se eu fizer uma pergunta com verb to be, eu não vou precisar de outro verbo se eu estiver fazendo essa pergunta no presente simples, tá bom? Olha só. Are you my friend? Você é o meu amigo? Certo? Então, quando eu tenho uma pergunta com verb to be, não necessariamente eu vou precisar de um verbo aqui do lado, tá bom? Fica com isso na cabeça. Agora, quando a gente quer fazer uma pergunta negativa, pessoal, a gente tem 2 formas. A gente tem 3 formas, vai? Então eu vou colocar aqui pra você, olha só. Forma número 1, é uma forma formal, bem formal. Que é essa aqui que a NVI traduziu, né? A NIV, no caso aqui, a nova versão, New International Version em inglês. Eles traduziram de uma forma bem formal aqui, né? Por exemplo, o que eu preciso aqui? Eu vou precisar de um verbo, ou um auxiliar, tá bom? Depois do sujeito, eu vou colocar a partícula not, certo? Então, am I not Marcelo, por exemplo? Tô fazendo essa pergunta pra você, né? Eu não sou o Marcelo, certo? Beleza, essa é a forma formal. Tem a forma informal, que seria a forma normal, que seria assim, ó. Aren't I Marcelo? Beleza? Então, o not, ele vem antes do sujeito nesse caso, tá vendo aqui, ó? Aqui o not vem depois, né? Aqui não. Da forma informal, ele vem antes. E esse aren't aqui, pessoal, ele é esquisito, mas é assim, tá? Você vai falar aren't I para fazer uma pergunta negativa, mesmo usando I, tá bom? Você não fala am not I, tá? Não é comum falar isso. O comum mesmo é você falar aren't I, certo? A terceira forma seria com a nossa famosa question tag, onde eu faço uma afirmação e depois eu faço uma pergunta. Por exemplo, you are Marcelo. Você é o Marcelo. Aí eu boto uma vírgula assim e pergunto, aren't you? Ou seja, não é? Tá bom? Aqui seria o nosso né? Aren't you? Beleza, eu tenho essas 3 formas assim pra gente fazer uma pergunta negativa. O que a gente vai ver nesse versículo é muito da primeira forma aqui, tá bom? É a forma mais formal possível, tá? O texto sagrado, normalmente, ele, principalmente em traduções mais antigas, ele é bem formal e eu acho legal trazer isso aqui pra vocês, até porque eu tô usando a NIV, nem é uma ESV da vida, uma King James, nem nada disso, mas mesmo assim tem coisas bem formais aqui na NIV e eu acho interessante trazer esse tipo de coisa, sabe? Porque é bom que você vai vendo, né? Como é que é traduzido também pro inglês, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira pergunta aqui que Paulo faz é am I not free? Basicamente perguntando, eu não sou livre? Certo? Ou não sou eu livre, né? De uma forma mais formal no português, né? Não sou eu livre? Depois ele faz outra pergunta aqui, ó. Ele pergunta assim, eu não sou um apóstolo?
certo? Essa palavra aqui, ó, apostle, significa apóstolo, tá bom? Apóstolo. Certo? Apostle, beleza? A terceira pergunta aqui, o que ele diz? Ele diz, have I not seen Jesus our Lord? Ou seja, eu não vi Jesus, nosso Senhor, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, Lord significa Senhor, certo? E sim é o nosso querido visto. Eu traduzi como vi, pessoal, porque fica melhor aqui nesse caso, tá bom? Isso aqui é o present perfect, né? E às vezes eu posso traduzir o present perfect como simplesmente uma ação no passado, né? O que faz mais sentido aqui. Não algo como tenho eu visto Jesus, nosso Senhor, não faz muito sentido, né? Paulo viu a Cristo, mas não ficou vendo direto, né? Então, olha só, ele tá perguntando, eu não vi a Cristo? Beleza? Depois, olha só que legal. Ele pergunta aqui, are you not the result of my work in the Lord? Ou seja, você não é o resultado, vocês, né, no caso, vocês não são o resultado do meu trabalho no Senhor? Beleza? Então aqui ele termina essa série aqui de perguntas negativas, tá bom? Se a gente fosse pegar cada uma dessas perguntas aqui, deixa eu apagar essa parte para a gente conseguir entender o que eu quero dizer para vocês aqui agora. Se a gente pegasse cada uma dessas perguntas que são bem formais e quisesse colocar ela pro dia de hoje, né, na linguagem que a gente usa hoje, que não é tão formal assim, a primeira pergunta seria algo do tipo Aren't I free? Tá bom? A segunda pergunta seria algo do tipo Aren't I an apostle? Eu não sou um apóstolo? Certo? A terceira pergunta, olha só o que eu faria aqui. Eu não tenho o verb to be aqui, então eu não posso falar simplesmente aren't para tudo, né? O que eu tenho aqui é o auxiliar have, porque essa frase ela tá no present perfect. Então eu pegaria a partícula not e colocaria atrás do sujeito aqui. E fazendo sempre uma contração, tá bom? Então, olha só. Haven't, assim que ficaria, tá bom? Haven't I seen Jesus, our Lord, tá bom? Então, olha só, eu não vi a Cristo, certo? De uma forma mais informal, como eu falei para vocês, o not vai para trás do sujeito. Are you not the result of my work? Tenta fazer essa aqui, pessoal. Dá um pause aí e tenta fazer essa aqui, ó. Are you not the result of my work in the Lord? Baseado no que eu já te expliquei, tá bom? Deu pause? Você teria que ter dito algo assim, ó. Aren't you, tá bom? The result, the result of my work in the Lord, ou seja, você não é o resultado, vocês não são, né, o resultado do meu trabalho em Cristo, ou não são vocês o resultado do meu trabalho em Cristo, beleza? Então assim a gente tem aqui as nossas negative questions. Então lembre-se, sempre que você for fazer uma pergunta negativa, você primeiro precisa saber o tempo verbal que você está falando, né? Se você estiver falando no presente, você vai usar alguma coisa com do, né? Por exemplo, don't you like pizza, por exemplo, né? Você não gosta de pizza? Eu posso perguntar, você não estava na festa ontem, né? Então, olha só, verb to be no passado, né? Weren't you at the party? Você não estava lá na festa? Weren't you at the party last night? Noite passada? Tá bom? Então é basicamente pegar o auxiliar que você quer, no tempo verbal que você quer falar, e fazer a contração com ele, colocando o sujeito bem depois, entendeu? Don't you? Weren't you? Didn't you? Doesn't she? E esse tipo de coisa assim, certo? Beleza. Agora, vamos continuar aqui no texto, certo? Ele fala assim, even though I may not be an apostle to others, ou seja, essa parte aqui, even though, ela é bem legal, ela significa mesmo que, tá bom? Olha só, mesmo que eu não possa ser, né, ó, may, um verbo aqui modal, certo? Um modal verb aqui, ó, modal verb de permissão, tá bom? Certo? Ou possibilidade, no caso, tá bom? Possibilidade também. Então, olha só, mesmo que eu
possa não ser, né? May not be, possa não ser um apóstolo para outros, né? Others, outros. Surely, ou seja, com certeza. Surely seria um advérbio aqui, ó. With sure. Vou colocar entre aspas aqui, porque isso aqui tá meio estranho. With sure, ou seja, com certeza. Beleza? Surely I am to you, ou seja, com certeza eu sou um apóstolo para vocês, né? E no finalzinho aqui, né, nessa última oração do nosso texto, ele fala: For you are the seal of my apostleship in the Lord. Eu já expliquei isso aqui no nosso Instagram, Verb to Bíblia. A palavra for, pessoal, ela pode ser o nosso querido because, tá bom? Ela pode dar razão, ela não é só a preposição para, não. Ela pode dar essa ideia de razão também, ó. For you are the seal, porque vocês são o selo, tá bom? Seal significa selo, tá bom? Of my apostleship in the Lord, do meu apostolado. Apostleship significa apostolado. Apostolado em Cristo, ou no Senhor, tá bom? Eu falei em Cristo aqui, mas é em Cristo Jesus, né? Mas tá escrito in the Lord, no Senhor, tá bom? De novo, eu vou ler esse texto todo para você. Eu espero que vocês consigam repetir comigo e tirar as suas dúvidas também de pronúncia, tá bom? Então vamos lá. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord. 1 Corinthians chapter 9, verses 1 and 2. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo teste. Né? O pessoal lá do Verb to Bíblia no Instagram falou que queria, né, vídeos no YouTube, vídeos mais longos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Tá bom? Muito obrigado e eu espero ver vocês então na nossa próxima aula. Vamos só fazer uma oração bem rapidinha e aí a gente vai embora. Dear Lord, thank you so much for everything you've given us, for the opportunity of being on the internet, talking about your word, teaching people how to speak the English language. Lord, thank you. I would like to ask you to bless my brothers and sisters who are watching this video right now, and that you may empower them, Lord, to learn your word, study your word, and also study the English language for the purposes you have for their lives, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Foi o Marcelo. See you guys later.